Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui fazer o conselho semanal para o signo de Aquário. Vamos ver aí qual que vão ser as cartinhas. 8 de ouros, 4 de paus e o Papa, né? Que bacana. Então, a carta do 8 de ouros, ela fala que aquilo que você está produzindo, aquilo que você está trabalhando, é preciso essa semana que você confie e coloque muito empenho. Tá? Então, durante o seu trabalho, se você está pensando num projeto novo, se você está com uma ideia na cabeça, se você, enfim, aquilo que você está colocando a sua energia, é como se aquilo que você já tem como experiência, aquele empenho que você já vem colocando, vai te levar à perfeição, vai te levar a um outro estágio, né? Um estágio ainda melhor, você vai ser recompensado por esse esforço. Isso está muito forte aqui, viu, na leitura de vocês. Aqui a gente vê uma pessoa que ela domina a matéria, ela domina a partir dos conhecimentos dela determinada situação material ou financeira. Pode muito estar se tratando do quê? De vocês buscando por conhecimento, aprendizado, buscando por uma nova forma de trabalhar, tá bom? Tá muito favorecida essa semana para buscar aí essas atitudes e que essas atitudes te levam aí a um outro patamar, certo, Aquário? Porque o que a gente vê aqui? 4 de paus. A carta do 4 de paus fala do quê? De enquanto você tá nesse processo, enquanto você tá trabalhando, né? Enquanto você ainda está planejando algo que seja, você já se sentir otimista nesse caminho, nesse processo. Né? Então, é você realmente colocar uma positividade, você colocar bons pensamentos, buscar conhecer com o outro aquilo que pode agregar com o teu trabalho, buscar conhecer no ambiente, né? Ou até em si próprio, que favoreça aí essa atitude de otimismo, de conquista, de vitória. Perceba que as pessoas ainda não chegaram, né? Aqui não se trata da conclusão, se trata do processo. Então, ainda durante esse processo, você já comemorando, é como se você já soubesse que a vitória aí tá garantida para vocês. Mas para isso, a gente tá falando muito do seu estado de espírito, tá bom? A gente não tá falando de uma vitória propriamente dita, das coisas já dando certo, assim, como uma faixa, né? Você já recebendo uma faixa, uma posição por isso. Eu vejo muito mais que é no sentido de que você tá com um espírito muito bom, ou pelo menos é um conselhinho para essa semana, né? Para você adotar uma atitude positiva, adotar aí uma postura de vitória para que as coisas fluam melhor, para que as coisas cheguem aí numa posição que seja tenha mais fluidez, né? Para isso, a gente precisa estar com bom humor, precisa estar confiante, né? Porque isso aqui, ó, é inevitável, tá? Quando a gente está bem consigo mesmo, quando a gente está bem com aquilo que a gente produz. Porque, se tratando do processo, como a gente está falando muito do processo, do produzir, né, do estudar, do conhecer, aqui a gente também está falando muito de acessar aquilo que é sagrado para você, aquilo que você tem na sua intuição, buscar um conhecimento até, eu diria até espiritual, de você ver como que você pode se desenvolver da melhor forma para trabalhar isso a seu favor, né? Então, de repente, você não deixando de lado a sua parte mais sagrada. Aqui a gente está falando de parte material, tá? E a gente já viu aqui que é uma energia de vitória, uma energia muito positiva. Mas não esquecer sua parte essencial. Pode tanto estar se tratando da sua essência própria de ser humano, né? A essência de quem está aqui assistindo esse vídeo, como também pode se tratar da sua essência espiritual, né? Então, será que aquilo que você está fazendo, está produzindo, vai te levar a uma vitória também em relação à sua jornada, aquilo que você tem como missão? Mas se isso não está nos seus pensamentos no momento, pode se tratar muito também da sua essência, do seu autoconhecimento, né? E que isso pode aí te favorecer durante a semana. Aquário. E aqui, as cartinhas que saem são Rei de Copas, muito bacana, Valete de Espadas e Cavaleiro de Paus. Nossa, muito bacana. Então a gente vê um pouquinho aqui de cada elemento. Então isso indica, Aquário, que as coisas vão estar bem equilibradas para vocês, tá? Então a gente vê um pouquinho de cada elemento, terra, água, fogo e ar, né? Então talvez essa cartinha mensageira realmente venha aí
para completar a leitura de vocês, e são cartas muito, muito positivas. Começando pela carta do As de Ouros, que é uma carta extremamente positiva, que fala de um início, tá? De uma situação, de uma fase, ou de um relacionamento em si muito seguro, tá? Segurança, estabilidade, você se sentindo confiante, se sentindo muito bem com a parte financeira também, pode ser o caso, mas aqui a gente fala muito de sensação de confiança e de estabilidade. Aqui com o Rei de Copas, que é uma carta maravilhosa do naipe de copas, fala de maturidade, é uma cartinha conselho, pode ser, tá? Para que você desenvolva uma maturidade emocional de você lidar com uma determinada situação, com uma determinada pessoa. Aqui é uma pessoa que é bem segura dos sentimentos dela, ela não precisa jogar, ela não precisa manipular, ela não precisa de nada disso, porque ela está muito segura, ela está muito bem consigo mesma. E tudo aqui, ela está tão segura, e olha só que a parte emocional está tão abundante, que ela não está pedindo, ela está doando, né? Então você está doando para o outro esse sentimento, você está doando essa prosperidade afetiva, tá bom? Então aqui pede o quê? Que você adote uma postura bem madura essa semana, e que com isso você vai ter aí grandes insights, né? Nessa forma de se relacionar, ou então nesse momento de solitude, se você estiver nesse momento sozinho, ou em relação a uma pessoa específica, tá? Então, de repente, alguma coisa acontecendo aí, seja interna ou externamente, te trazendo uma grande maturidade que faça você entender algo. Você compreender uma situação, compreender o outro, ou compreender até a si mesmo, tá? Que com isso, você vai entender muitas coisas que você não entendia. Essa carta me faz muito ter a ideia de percepção, uma percepção que você não tinha e agora você tem sobre algo ou sobre alguém, ou a si mesmo, tá? É uma carta que também remete muito à ideia da aprendizagem, você aprendendo, fala aí de um processo de você ter uma nova oportunidade de se desenvolver e de aprender, né? A lidar com o outro, a lidar... pode ser também com uma situação que antes não estava muito clara para você, né? Que você estava um pouco confuso, um pouco sem entender. Como se trata de um valete, fala aí do início de entendimento de algo, né? Você começando a compreender algo que antes estava um pouquinho aí confuso para você. Porque com o cavaleiro de paus que a gente vê movimento, tá? Então, de repente, com esse processo todo, as coisas passem a se movimentar, passem a fluir. Fala também muito de coragem, de vontade, de estado de espírito bem entusiasmado, né? Você se sentindo muito confiante. É uma carta bem bacana. Então eu vejo aqui todos os naipes presentes de uma forma bem simbólica, tá? E que me traz aí muita ideia de que você vai estar passando por uma transformação aí em todos os seus elementos, a fim de maturidade, de conhecimento, estabilidade e movimento, né? De estado de espírito. É uma leitura muito bacana aí para o campo emocional, certo? Vamos fazer aqui uma clarificação e tirar uma cartinha conselho para essa semana. E a cartinha que sai é do... Olha só! Sucesso! Vitória! Todas as cartas são boas, então vou ter que pegar todas, né? Todas são um sucesso aqui. Então, uma semana de sucesso, de você contemplar todo esse processo magnífico que você vai estar passando na parte emocional e está aí muito esforçado, muito empenhado no trabalho, porque olha o que vai levar vocês ao sucesso. Certo, aquarianos? Adorei a leitura de vocês. Se vocês também gostaram, não deixem de avaliar o vídeo e acompanhar as novidades do canal. Desejo uma ótima semana a vocês.